Bom dia, hoje são 10 de maio de 2013, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Neste vídeo vou aqui voltar ao assunto religião. É um vídeo destinado principalmente aos ateus. Aqueles ateus que por falta de tempo ou por não gostarem de leitura, querem obter mais conhecimento acerca da descrença. Porque a descrença é o óbvio, o natural. Pois bem, aqueles ateus, mando aí os meus vídeos sobre religião, para que eles tenham conhecimento acerca da descrença. E também é um vídeo destinado a qualquer pessoa. Se você, internauta, é uma pessoa crente, que crê em Deus, crê em deuses, não há problema algum para você assistir aos meus vídeos. Não há. Você é bem-vindo. E caso você queira depois fazer algum comentário, o YouTube é muito democrático. Ele abre um espaço para que as pessoas emitam opiniões acerca de vídeos. Portanto, você, crente que crê, pode assistir aos vídeos. E você vai tomar conhecimento do que é o ateísmo. Você vai tomar conhecimento do que é o ateísmo. Você vai ver, após os meus vídeos, que o ateísmo não é, de forma alguma, esse bicho-papão que os líderes religiosos, aqueles que são proprietários de igrejas, que estão à frente das igrejas, dizem falsamente por aí. Não é. Então você é bem-vindo para assistir aos meus vídeos. E eu aqui explico de uma forma, modéstia à parte, de uma forma bem simples, para que as pessoas entendam. Portanto, aí você é bem-vindo. Vamos lá. Eu sempre tenho dito que o ateísmo é 100% ciência. É 100% certeza. Eu sempre tenho dito isso aqui. Sempre. E mostro. E apresento as provas. O ateísmo é 100% verdade, porque está baseado na ciência e aí as suas ramificações, não é? Antropologia, sociologia, psicologia, química, física, biologia, astronomia, astrofísica, tudo. O ateísmo é verdade por isso. Já a religião é 100% fantasia, 100% ilusão, 100% superstição. E vamos aqui a mais um assunto. Estou aqui com o jornal Metro, um jornal da Rede Bandeirantes, televisão, rádio, Rede Bandeirantes. O jornal Metro circula aqui também no Distrito Federal. Este exemplar é de ontem, quinta-feira, dia 9 de maio de 2013. E aqui na página, deixa-me ver, na página 2 do jornal Metro, aqui a matéria sobre aquele pastor, né, evangélico. Aqui está, ó. Pastor exigia sexo para salvação. Aqui, ó. Pastor exigia sexo para salvação. Aqui está a matéria. E aqui a foto do pastor. O pastor Marcos Pereira da Silva, que está preso hoje no complexo penitenciário do Bangu 2, no Rio de Janeiro. Aqui está, veja a matéria, ó. Pastor exigia sexo para salvação. Vou ler na íntegra a matéria. Muito bem, vamos lá. Preso preventivamente na noite de terça-feira, no Rio de Janeiro, o pastor Marcos Pereira da Silva, da Assembleia de Deus dos Últimos Dias, é suspeito de ter abusado de pelo menos 20 mulheres, além das 5 que fizeram a denúncia. 3 eram menores,
quando teriam começado os abusos sexuais. A sexta pessoa é a ex-mulher do pastor, mas sua denúncia ainda não foi encaminhada à justiça. O pastor está preso em Bangu 2 e também é investigado por lavagem de dinheiro, homicídio e ligação com o tráfico de drogas. Segundo o delegado Márcio Mendonça, da Delegacia de Combate às Drogas, DECODE, foram ouvidos 30 depoimentos. As vítimas afirmaram que o pastor dizia que elas estavam possuídas e que, para a salvação, teriam que ter relação sexual com uma pessoa santa, no caso, ele, para que se livrassem do mal. O delegado revelou que durante a investigação, iniciada há 1 ano, após denúncias do líder do Afro-Reggae, José Júnior, foi descoberto um apartamento em Copacabana. O imóvel está em nome da igreja e foi avaliado em 8 milhões de reais. Há relatos de testemunhas que ele fazia orgias com pessoas do mesmo sexo em Copacabana e na igreja. Os casos aconteciam com mais frequência no gabinete dele na igreja, disse o delegado Mendonça. Eis aí, internauta, eis aí um caso de um pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus dos últimos dias. E esse caso aí está agora em tela, né? Em televisão, né? Jornais, revistas, etc. Várias mulheres estão aqui acusando o pastor de ter cometido esses abusos sexuais com elas, essas orgias sexuais com elas e também com pessoas do mesmo sexo. E além disso, o pastor está sendo aqui acusado de ter praticado vários crimes, né? Tráfico de drogas, não é isso? Lavagem de dinheiro, etc. Veja aí. Pois bem, muita gente aqui do meu convívio diário aqui em Brasília, aqui na minha rua, né? Por onde eu ando, pessoas ficam revoltadas com a ignorância dessas fiéis aqui da igreja, que acreditaram firmemente na conversa do pastor, dizendo ali a elas que estavam com o demônio no corpo, com Satanás no corpo, e que para o Satanás sair de seu corpo, teria que entrar ali um pênis, né, de uma pessoa santa, no caso, o pastor. Ou seja, o pênis dele entrava nas vaginas, ou na vagina, melhor dizendo, das mulheres, na vagina das mulheres, o pênis entrava, e segundo o pastor, o diabo saía, o Satanás. Pois bem, e muita gente fica aqui criticando a imbecilidade dessas fiéis que acreditaram numa conversa fiada dessa espécie. Só que é o seguinte, é o que eu digo, a fé religiosa, quando ela entra no cérebro de uma pessoa, a razão cai, vai ao chão. Como dizia bem o astrônomo norte-americano ateu Carl Sagan, o homem mais inteligente de seu século, infelizmente falecido em 1996. Pois bem, o que eu digo é isso, e eu até defendo aquelas jovens, aquelas pessoas, aquelas fiéis que foram vítimas, segundo a acusação desse pastor. Porque o fiel é isso, a fé religiosa bate no cérebro do fiel e a razão cai. E ali, pronto, o fiel fica à mercê da conversa, dos discursos proferidos pelos líderes religiosos. Isso é religião. É o que eu digo, religião é pura ilusão, é pura fantasia. E o fiel coloca essas loucuras na cabeça de que realmente existe o Satanás, o diabo, e que o diabo está em seu corpo, e aí se entrega facilmente
ao discurso completamente irracional de líderes religiosos. É a religião. A religião é o que eu digo. E aqui está um exemplo bem claro. E veja como a religião, as igrejas, têm alta rentabilidade. Essa igreja aqui, Assembleia de Deus dos Últimos Dias, era até uma igreja desconhecida por mim. Eu até pensei que os jornalistas haviam errado na denominação da igreja. Eu até pensei que se tratava da Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, dos Mormons. Mas não, é mais uma igreja aqui, ó, Assembleia de Deus dos Últimos Dias. Pois bem, é uma igreja quase desconhecida pelas pessoas. Mas veja a alta rentabilidade, o dinheiro que entra adquirido por meio de dízimos, ofertas e doações. Veja o montante. O pastor tinha um apartamento em Copacabana, em nome da igreja, comprado pelo dinheiro adquirido pelos fiéis. Veja a alta rentabilidade. E é uma igreja quase desconhecida. Isso prova que aquele slogan, pequenas igrejas, grandes negócios, é realmente verdadeiro. São as provas que estão aí à vista de qualquer um, de conhecimento público, notório e sabido. Pois bem, é o que eu digo. Religião é pura fantasia, é pura ilusão. Eu mostro aqui agora um dos livros do Michel Shermer. Michel Shermer. Ele é psicólogo norte-americano. Tem vários livros. Psicólogo, um homem que estuda o cérebro profundamente. E este livro aqui dele tem o título Cérebro e Crença. Veja, Cérebro e Crença. É a psicologia, aqui está. E aqui ele explica como é o fenômeno religioso, como ele entra no cérebro de uma pessoa e faz os estragos incalculáveis. Estragos incalculáveis. É a fé religiosa. E aqui ele diz, ó, de fantasmas e deuses, a política e as conspirações. Como o nosso cérebro constrói nossas crenças e as transforma em verdades. Veja aqui. Isto aqui, amigo internauta, é ciência, psicologia. É o que eu digo, o ateísmo é baseado sempre na ciência, na história e na própria teologia. Em vários livros, em vários vídeos que eu ainda irei fazer, eu vou explicar isso aqui direitinho. E vou trazer teólogos para reforçar aqui o meu discurso. Pois bem, aqui está um grande cientista, psicólogo norte-americano, o Dr. Michel Shermer. E ele explica direitinho como o cérebro humano constrói as crenças, constrói os deuses, os satanás, o demônio, os anjinhos, que nada disso existe. Nada. Deus algum existe, os deuses não existem, Satanás não existe, demônio não existe, anjinhos celestiais não existem, santos e santas não existem. Tudo isso é fantasia criada pelo cérebro humano. É por isso, internauta, que eu digo, o ateísmo é baseado na ciência, na história e na teologia. O ateísmo é 100% verdade. Já a religião é 100% fantasia, ilusão, superstição, etc. Vamos aqui ao quadro para analisar alguns pensamentos do doutor aqui, Michel Shermer, psicólogo norte-americano. Estas frases que estão aqui foram pronunciadas por ele, tá? No livro dele aqui. Muito bem. Ele diz assim, ó: não evoluímos para duvidar ou ter visão crítica. Isso exige educação e reflexão. Crer é mais fácil. Uma verdade, pura verdade. O ser humano nasce na ignorância. E o cérebro humano é preguiçoso. Ele não gosta de raciocinar, não gosta. É por isso que crer é mais fácil. Crer em deuses, crer em demônios, né? É mais fácil. É por isso que ele diz, ó, crer é muito mais fácil.
Já a descrença requer o quê? Estudo, análise, pesquisa, etc. Uma grande verdade. E aqui ele continua, o Michel Sermer. A crença no sobrenatural é perigosa, e é perigosíssima. A crença no sobrenatural, em deuses, a crença em demônios, né? em orgias satânicas, etc., é altamente perigosa. E aí está, a religião é uma coisa altamente perigosa. Muito cuidado com a religião. E os exemplos estão aí. A história das religiões é história de fanatismo, intolerância, violência, não é isso? Maldades, hediondez, etc. Um professor aqui de Brasília, eu já citei o nome dele em vários vídeos, chamado Antônio José Barbosa. Ele é doutor em História e é professor da Universidade de Brasília, aqui em Brasília. E ele certa vez disse no programa de televisão a verdade. Ele disse que 64% da violência, das guerras, 64% de todas as guerras existentes na vida do homem foram guerras de cunho religioso e o resto de cunho econômico. Pois bem, veja, 64% de todas as guerras existentes na vida do homem foram guerras de cunho religioso, ou seja, a religião atrás das guerras. Isso prova o quê? Que é verdade a afirmação do psicólogo norte-americano Michel Sermer, quando diz: a crença no sobrenatural é perigosa. E é. Foi o caso aqui, segundo a denúncia, dessas jovens aqui, que foram usadas, segundo consta aqui, pelo pastor, para fazerem sexo, para que ele tirasse o demônio do corpo delas. E elas acreditaram. Então a crença delas em demônio, em Satanás, por exemplo, foi perigosa. Por quê? Porque elas foram vítimas do pastor. Entendeu, internauta? Isso é simples. Então, o cientista aqui, psicólogo, que entende cérebro, está dizendo a verdade, que a crença no sobrenatural é perigosa. E aí você tem os grupos terroristas, não são perigosos? Não tiram a vida de pessoas inocentes? Pois bem, atrás deles, você tem ali a religião, a fé em Deus e em deuses, os grupos religiosos. Você tem Al-Qaeda, Jihad Islâmica, você teve a Ku Klux Klan, o IRA, não é? E vários grupos terroristas. A religião está por trás deles. Portanto, aqui a crença em Deus, em deuses, é altamente perigosa. Isso é uma verdade incontestável com os exemplos, né? E hoje o mundo, ano 2013, está em guerra por aí, em vários países, e lá atrás, por trás, você vê a guerra religiosa. Muito bem. E ele continua dizendo: as pessoas gostam de ser enganadas. Veja outra verdade. As pessoas gostam de ser enganadas. É por isso que o mundo todo, em sua quase totalidade, está atolado em crendices, em religiões. E é uma verdade o que ele está dizendo aqui, o psicólogo, que pode ser comprovada facilmente. As pessoas gostam de ser enganadas. É o que eu digo. Acreditar numa coisa, crer, é mais fácil. Agora, raciocinar, duvidar, aí é mais difícil. Porque o cérebro humano é preguiçoso. Ele prefere acreditar, simplesmente. Mas para desacreditar é preciso estudo. E o cérebro não gosta de trabalho. É uma grande verdade. As pessoas gostam de ser enganadas. É por isso que procuram religiões, crendices, etc. E continua aqui o Dr. Michel Sermer. À medida que o padrão de vida subir, a elevação da escolaridade e da educação científica reduzirá o percentual de religiosos na população. Ele está dizendo aqui que com o crescimento científico, a educação científica, a educação por si mesma, quando elas evoluem, a tendência é que haja
uma redução do número de pessoas religiosas no mundo. E é uma grande verdade. É uma grande verdade. Os ateus, por exemplo, grande parte dos ateus são pessoas altamente inteligentes. Eu não sou inteligente, mas grande parte, a quase totalidade dos ateus são pessoas inteligentíssimas. E são pessoas estudiosas e que estão, em sua quase totalidade, no campo científico, na ciência, estudando, lutando, descobrindo o universo, seja astronomia, astrofísica, na medicina, na química, né? Na física, na biologia. São cientistas que estão estudando a vida, o mundo que nos cerca, o universo. Então, o ateísmo é povoado por essas pessoas altamente inteligentes, pessoas que estudam, que buscam a verdade, diferentemente daquelas pessoas que não leem, não fazem pesquisa alguma e que estão atoladas em crendices. Aí está a verdade. E ele diz aqui, o psicólogo, ele sabe que a religião jamais vai se acabar, jamais vai chegar a um ponto final, jamais, porque ele diz aqui que o cérebro humano adora ser enganado. É o que está aqui. As pessoas gostam de ser enganadas. É o cérebro que gosta disso. É por isso que grande parte, a quase totalidade do mundo, da população, está, infelizmente, atolada em crendices. E é o que ele diz. E acreditar no sobrenatural, em deuses, é uma coisa perigosa. E aí está. Basta ver a história da crença no mundo, a história das religiões, povoada de fanatismo, intolerância, guerras, orgias, satânicas ou não. É esse o mundo da religião, um mundo de ilusão, de fantasia, de superstição, de violência, de hediondez, etc. E aqui está um exemplo. O pastor pregava a esses fiéis mulheres que elas estavam possuídas pelo demônio. E elas acreditaram. Aí o que aconteceu? Entrou alguma coisa nelas, não é isso? Segundo aqui a acusação. Entrou uma coisa nela, que é verdade, o pênis do pastor. E não saiu nada, porque diabo não existe. Satanás não existe. São meras crenças bobas. Nada existe. Deus, deuses, anjos, santos, santas, nada. O cérebro humano, como diz aqui o Dr. Michel Sermer, o cérebro humano é que cria essas crenças. É o que eu sempre digo, né? Que o ateísmo é 100% verdade. Aí está mais uma análise, e vamos acompanhar esse caso, né? Se essas acusações contra o pastor realmente são verdadeiras. Segundo o delegado de Polícia Civil, o Mendonça, ele está convicto, porque essa apuração já está aí há mais de 12 meses, ou seja, 1 ano. Portanto, aí vamos aguardar o desenrolar desse caso. Mas a verdade é essa, amigo internauta. O ateísmo é 100% verdade. A religião é pura ilusão. Muito obrigado.